as Baptists considered these evangelical doctrines that they shared in common with Protestantism, they began to apply this to all of these doctrines to the church. E à medida que os batistas ouviram dessas doutrinas, como os demais grupos ouviram, eles começaram a aplicar essas doutrinas à vida da igreja. Which leads to the fourth element of Baptist identity, and it is in this element that we find the distinctives of Baptists. E é o que nos leva ao quarto elemento da crença batista e é onde se encontram os elementos distintivos dos batistas. They adopt what I like to call a theologically integrated ecclesiology. Eles adotam aquilo que eu gosto de chamar eclesiologia teologicamente integrada. Yeah. Which emphasizes the separation of the church from the world on the one hand and from any kind of government strength or persecution on the other. Que isola a igreja ou separa a igreja do mundo, por um lado, assim como a separa de qualquer interferência do Estado, seja para favorecer a igreja, seja para persegui-la de outro lado. Thus, we see Baptists emphasizing within this particular aspect of their identity, first of all, a regenerate church membership. Então, por causa disso, os batistas defendem uma membresia de pessoas regeneradas. Which means that they will introduce into the membership only those who can give a personal confession of faith. Ou seja, aceitarão como seus membros apenas aqueles que forem capazes de dar uma profissão da sua fé. And they will therefore reserve baptism, this ordinance of initiation into the membership of the church, for believers. E eles vão reservar, portanto, o batismo como uma espécie de iniciação para esses que se declaram crentes em Cristo Jesus. Which means, therefore, that they would affirm, in a broad sense, the necessity of liberty of conscience. O que faria com que eles, de forma bem ampla, estivessem afirmando a liberdade de consciência. This is not because of any lack of confidence in the clarity or the truth of the gospel. Isso não é por desconfiança de clareza ou de falta de verdade do evangelho. It's not because of any kind of agnosticism about whether or not you can affirm any religion to be absolutely true. Isso não é por a presença de agnosticismo de forma que você possa afirmar qualquer religião como verdade. There are some who affirm that you can only have freedom if you always have an element of uncertainty about what truth is. Há aqueles que dizem que você só pode ter liberdade quando existe um certo elemento de dúvida do que é a verdade. But Baptists believe that it was the very nature of the truth that they did believe that demanded liberty of conscience. Mas os batistas sempre creram que foi a natureza do evangelho em que creio que sempre exigiu liberdade de consciência. Since a person cannot be converted by physical force, or that is the sword of the magistrate, já que uma pessoa não pode ser induzida a crer pela espada do Estado, for such a force only produces false conversions and introduces hypocrisy into the church. Porque tal conversão só introduz no seio da igreja a hipocrisia e cria a falsidade religiosa dentro do seio da verdadeira igreja. And because people come into the church only when they hear the gospel, they believe the truth and have a personal persuasion that this is true. Mas também porque as pessoas só entram para a igreja quando elas ouvem o evangelho e têm uma percepção pessoal de que essa mensagem é verdadeira. So those two aspects of seeking conversion mean that it is necessary for liberty of conscience to prevail for the purity of the church. Então esses dois enfoques com relação à salvação são necessários. É necessário que eles estejam presentes para a pureza da igreja. Baptists can survive much more easily under persecution than they can under government favor.
Os batistas têm se conduzido bem melhor debaixo de um cenário de perseguição do que um cenário de favor governamental. Baptists are convinced that people should become members of the church only because they are personally persuaded that salvation in Christ is far superior to any earthly privileges they might have in any other sense. Os batistas têm a convicção de que uma pessoa deve se tornar membro de igreja apenas quando ela tem a convicção de que a salvação que nós temos em Cristo é um favor muito maior do que qualquer outro que poderia ser recebido no âmbito terreno. And so, therefore, one of the major social and political arguments that Baptists have set forth through the ages has been for the separation of church and state. Então é por isso que uma das coisas bastante claras que os batistas têm determinado crer e defender ao longo dos séculos é a separação entre igreja e Estado.